voltamos com o terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Você pode também acompanhar pelo portal Correio no site da RCTV, www.rc.br.tv/ao vivo. E vamos começar este terceiro bloco com a primeira rodada de perguntas, respostas e comentários. Pela ordem do sorteio, quem começa perguntando neste terceiro bloco é o candidato Caius Marcelos. O senhor tem 1 minuto. Quem responde é o candidato Odom Bezerra, que terá 2 minutos para a resposta. Candidato. Candidato Odom Bezerra, na última campanha, o senhor se apresentou como sendo um candidato da renovação, um candidato de um novo tempo, um candidato que recriminava a reeleição, era um candidato que prometia muito à advocacia com as suas 26 propostas. Então, naquele contexto, depois de assumir, o senhor passou 2 anos de sua gestão ineficiente, culpando o anterior presidente, que era o doutor Zé Mário, acusando de ato de improbidade administrativa, acusando de várias práticas SPC, Serasa, que tinha colocado a OAB, não tinha pago conta, etc. Muitos dos que acreditaram do senhor, da sua gestão, abandonaram, não estão mais dos administradores, fugiram ao se deparar. O senhor voltou, foi buscar Zé Mário de novo. Como justificar essa incoerência dessa união do presente com o passado? Feita a pergunta, o candidato Odom Bezerra tem 2 minutos para a resposta. Reavivar a memória do candidato. Não são 26, são 22. Eu vou mandar um panfleto para Vossa Excelência e mostrar que das 22 nós cumprimos 18. Ora, tivemos divergências políticas com o doutor Zé Mário Porto. Tivemos embates, inclusive aqui, dentro do sistema Correio de Comunicação. Vossa Excelência esteve atrás do doutor Zé Mário. Quer dizer, doutor Zé Mário só é ruim porque está comigo? Se estivesse com Vossa Excelência, ele seria o bom? Ou então com o candidato Hermano, que também conversou com ele? Como nós conversamos também? Quer dizer, só porque o candidato Zé Mário Porto ao Conselho Federal ele se apresenta apoiando as nossas ideias, mostrando que houve um futuro para a Ordem dos Advogados do Brasil, ele é ruim? Ora, vamos ser coerentes. Questão de todo o ocorrido dentro do Conselho foi resolvido com a denúncia feita por um advogado na época do 5º Constitucional, que o doutor Hermano participou dessa corrida pela vaga do 5º Constitucional junto ao TRT. E lá, todo esse assunto foi abordado. Todas essas questões foram discutidas e sepultadas, porque o nosso Conselho, ele é autônomo e ele determinou que não existia esse tipo de conduta. Pergunte à conselheira Marina e a todos os conselheiros. E aqueles que saíram foi porque não se adaptaram ou não se coadunaram com a política da ordem. Bom, feita a resposta, agora o candidato Hermano Gadelha tem 2 minutos para o seu comentário. Dizem que, num determinado período, Zé Américo era candidato e atacava muito um opositor. Ele atacava esse opositor e dizia que o cara batia na mãe, que xingava isso, desrespeitava. Passaram-se alguns anos e aí os dois estavam juntos. Aí perguntaram, mas doutor Zé Américo, o senhor afirmava que o candidato tal batia na mãe? Disse, meu filho, batia, mas ela merecia. Eu acho que a gente está mais ou menos caminhando por aí. As acusações foram acusações sérias, acusações graves, né? Foram acusações de atos de corrupção, de promoção pessoal. Passaram-se 2 anos e as acusações continuaram ecoando. O processo que foi discutido do 5º Constitucional, movido pelo doutor Assis Almeida, não tem nada a ver com essa discussão. A honra, a dignidade não tem preço.
Eu não estou aqui discutindo se eu fui buscar apoio do Zé Mário. Gosto de doutor Zé Mário, tenho o maior carinho e respeito. No entanto, eu, Hermano Gadelha, não me aliaria a um candidato que me ofendesse, que ofendesse a minha integridade, a minha honra. Isso é política baixa, é rasteira. E esse tipo de política nós não aceitamos. Por isso que a nossa chapa não fez conchavo, não fez acordo e não aceitou qualquer tipo de negociação. Receberia e recebo ainda até hoje, se o doutor Zé Mário quiser vir, de braços abertos, pela pessoa que eu conheço. Agora, não, na minha pessoa, eu não aceito ofensas. Isso aí é imperdoável o que foi feito, porque foi ecoado em todo o estado da Paraíba, inclusive a nível nacional, quando se discutiu lá a questão do 5º do TST. Encerrado o comentário, vamos à segunda rodada do terceiro bloco de perguntas e respostas e comentários. A segunda rodada começa com a pergunta do doutor Odon Bezerra. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. O doutor Hermano Gadelha de Sá terá 2 minutos para a resposta. Candidato. Doutor Hermano, o Brasil é um país emergente. Foi-se o tempo em que os nossos jovens buscavam outras instâncias, como os Estados Unidos, Portugal, para poderem lograr êxito na vida. Hoje, os escritórios estrangeiros, eles têm um olhar firmado para o Brasil. Eu pergunto a Vossa Excelência, o provimento 91/2000, ele regulamenta como consultor única e exclusivamente o advogado aqui no Brasil. Recentemente, Siqueira Castro foi muito duro e esse provimento foi mantido. Todavia, com a certeza plena, no próximo triênio, esse tema voltará à questão. Como Vossa Excelência vai orientar os seus conselheiros federais caso chegue à presidência? O candidato Hermano Gadelha de Sá tem 2 minutos para a resposta. Esse é um tema interessante. E ele parte, voltando aqui àquela história de São Paulo, ele começa em São Paulo. Uma salvaguarda de determinados escritórios de São Paulo com relação aos escritórios estrangeiros. Isso começou no estado de São Paulo, nas grandes bancas de advocacia. Agora, eu me pergunto aqui, e com relação às grandes bancas nacionais que vão chegando em nosso estado? Como é que a gente vai se proteger? A medida é a mesma. Eu acredito que é um caminho sem volta. A globalização está chegando. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte já escritórios instalados associados a outro, exatamente seguindo a orientação desse provimento, onde tem um consultor local. É um caminho sem volta. Agora, eu sou absolutamente a favor da abertura do mercado. E temos que, sim, preparar os nossos advogados para enfrentar essas adversidades que virão. Temos que preparar os nossos jovens e advogados iniciantes para formar sociedade competitiva, para enfrentar em pé de igualdade todos aqueles que aqui se instalaram, seja ele escritório nacional, seja ele internacional. Agora, volto a repetir, tudo isso passa lá pelo Sudeste, os escritórios do Rio, os escritórios de São Paulo, bancas que têm 1.000 advogados, como é o caso do Siqueira Castro, como é o caso do Tosini Freire, como é o caso do Munite e outros tantos escritórios que ali estão instalados e que estão vendo agora o seu mercado correndo um certo risco. E nós aqui, o que é que nós estamos fazendo para nos proteger? Não estamos ensinando aos nossos advogados, não estamos preparando, porque estão preocupados com outros cursos, senão aqueles que estão aí para dar título e às vezes até dar um carimbo de certificado para que aquela pessoa aufira pontuação em um concurso. Concluída a resposta, agora o candidato Caio Marcelos tem 2 minutos para o seu comentário. Doutor Odon Bezerra, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, meu amigo, presidente da instituição, exerce um cargo de muita respeitabilidade, mas eu quero dizer que a sua gestão talvez tenha sido ineficiente e omissa com os nossos problemas do Estado, porque o senhor está pensando muito nas coisas que não são da Paraíba. O senhor tem demonstrado neste debate e no de hoje à tarde que os temas que o senhor está preocupado temas que dizem respeito lá a Brasília, como, aliás, o senhor tem feito aqui no Estado com a questão das custas processuais, com a questão relacionada
fiscalização dos juízes, que o senhor, tudo que é problema na Paraíba, o senhor transfere para Brasília. Então, nós temos que voltar o foco para a Paraíba. Eu não estou aqui candidato, e nem o senhor está, e nem o doutor Hermano, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, não. Nós estamos na Paraíba, temos que voltar nossas ações, nossas vistas para a realidade local. É aqui, os advogados aqui estão abandonados por conta disso. A questão dos escritórios estrangeiros vão ser tratados pelos nossos conselheiros federais lá, que aqui nós não temos esse problema localizado. Nunca fui contra, nem serei, aos escritórios aqui da Paraíba que vêm de fora. O que eu sou contra é escritórios que violam os mais elementares direitos dos jovens advogados que os utilizam, não como profissionais, mas como mensageiros a tirar xerox, fazer carga de processo e servir de prepostos, e que têm desrespeitado a sua garantia de um piso salarial justo. Nós vamos implementar o piso salarial, juntamente com o sindicato, para que o jovem resgate a sua dignidade, resgate a sua autoestima e que utilize a sua carteira para pedir exercer os seus direitos, e não para pedir desconto em farmácias nem padarias. Prosseguindo com o debate entre os 3 candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, vamos à terceira rodada de perguntas e respostas do terceiro bloco, com direito a comentários do terceiro candidato. Quem pergunta agora é o candidato Dr. Hermano Gadilha de Sá. Quem responde é o candidato Dr. Caio Marcelos. Dr. Hermano, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Doutor Caio, às vezes você chega numa unidade judiciária, tem um determinado procedimento. O senhor chega em outra, o juiz age de outra forma. O senhor tem algum programa, o senhor tem alguma proposta para acabar com esse tipo de conduta, para que a gente tenha uma posição uniforme em todo o estado da Paraíba? Feita a pergunta, o candidato Caio Marcelos tem 2 minutos para a resposta. Eu observo que aqui na Paraíba existe de fato esse problema, principalmente nos juizados especiais, onde a mesma legislação, a mesma norma regulamentadora dos procedimentos, elas são interpretadas de maneiras diversas, causando um problema e prejuízo aos advogados que militam naquela área. Determinado juizado age de uma maneira, outro age de outra. E aí cria uma dificuldade enorme para o advogado que não sabe como se pautar. Nós estamos formatamos as nossas comissões com advogados que são identificados com respectivas especialidades de onde eles estão integrados. Na comissão do advogado, do juizado especial, essa proposta já foi amplamente debatida. É um dos problemas que nós vamos enfrentar, a unificação dos procedimentos nos juizados especiais. E não só lá, nos juizados especiais. Eu falo e ressalto o juizado especial, que é porque é onde esse problema é maior identificado. Mas há também em outras comarcas, nos próprios Justiça Comum. Então, isso nós vamos trabalhar, porque nós vamos, nos primeiros 90 dias, alguém não gosta que nós dizemos que nos primeiros 90 dias nós vamos revolucionar a administração da ordem, mas nós vamos sim, vamos mapear os problemas, vamos mapear essas deficiências. Simples, isso é muito simples. 59 propostas que nós temos, a maioria é consertando as anteriores que o atual gestor não fez, ou deixou de fazer, ou fez pela metade, ou não fez de forma correta no nosso entendimento. Por isso que vamos revolucionar sim. Alguns não gostam dessa palavra, mas eu não encontro outra expressão para dizer que a nossa ordem tem que se ficar fixada. Ela tem que tratar dos nossos problemas, problema da Paraíba. Não vamos olhar para outro canto. Na Paraíba, nos 3 anos, vai mudar. Nós vamos fazer a diferença. Concluída a resposta, agora o comentário do candidato Dr. Odon Bezerra. 2 minutos para o seu comentário. Olha, eu não queria sair das estibeiras, mas, infelizmente, nós vamos ter que dar algumas respostas. Primeira delas, o candidato Caio, ele disse aqui textualmente que nós desrespeitamos o jovem advogado com relação à sua carteira profissional que não é assinada, a ser meramente um cidadão que vá levar processos para tirar cópias. É um completo desrespeito. Todavia, vindo do candidato Caio, para mim causa estranheza,
Porque toda Paraíba sabe que ele criou um sindicato. E esse sindicato deveria ter tratado essa questão. Ou seja, a questão salarial. E há mais de um ano que esse sindicato se viu apenas para duas coisas. Primeiro, para fazer um debate do 5º Constitucional. E segundo, para garantir a estabilidade do candidato junto à Unimed. Então, isso está provado através de uma ação que, segundo o jornal Correio da Paraíba de hoje, seria uma ação milionária. Então, se viu esse sindicato só para isso, e por que não viu essas questões durante todo esse 1 ano e meio? Ora, ele, como sindicalista, deveria ter tomado essas providências e agora deseja ser presidente da ordem justamente para corrigir uma ineficiência do sindicato. Tenha santa paciência. Vamos colocar a coisa em seu devido plano. Então, para que serviu esse sindicato? Respondam os colegas advogados. Concluído o comentário, nós vamos ao intervalo, encerrando assim o terceiro bloco de perguntas, respostas e comentários. Voltamos em seguida com o quarto bloco para as considerações finais dos 3 candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, aqui no debate pela RCTV, do seu jeito, para você.